E aí, pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo num formato diferente, vai ser um vídeo sem cortes, e estou usando inclusive a câmera frontal do celular para gravar esse conteúdo para vocês aqui. Bom, cheguei já a abordar aí por algumas vezes essa questão aí de custo-benefício de fragrâncias, né? Porque os perfumes, sabemos bem, deram aí uma modificada nos preços, né? Subiu um bocado, mas nós temos um hábito primário de acusar sempre a inflação e o governo. Bom, não que eles não tenham a parcela de culpa deles, mas a gente precisa entender também que o buraco é bem mais embaixo, o contexto é bem mais amplo do que isso, e esse vídeo é para a gente elucidar aqui alguns motivos para que tudo isso, por que tudo isso vem acontecendo, né? Vivemos aí inicialmente um fenômeno chamado inflação e tem também a reduflação, que é uma inflação ali camuflada, né? Basicamente você pega um produto, diminui o tamanho dele, e cobra o mesmo tanto ou mais. A gente vê isso muito com chocolate, vê muito com biscoito, com embutidos de um modo geral, ou até mesmo itens essenciais. Você de repente pagava aí numa garrafa de, a gente pode colocar aqui de sabão, um pote, uma caixa de sabão em pó, de repente uma garrafa de suco que era 1 litro passa a ser 900. Você vê muito biscoito, né? Biscoito tinha cento e tantos gramas, passou a tirar 10%, depois mais 10%, mais 10%. O chocolate, que inicialmente uma barra era de 200 gramas, passou para 180, 150, 135, 100, 90, 80 e agora querem diminuir ainda mais. Uma caixinha de bis, agora eles vendem bis com uma fileira de chocolate, o que eu acho o cúmulo do absurdo e taxar a cara do consumidor como otário. Sim, nós somos feitos de otário e até agora não vejo nenhum movimento assim do público lutando contra esse tipo de absurdo que as pessoas fazem, chamada reduflação, né? Já a inflação, a gente vai para a internet, reclama, chora um pouquinho, faz textão nas redes sociais e fica por isso mesmo, né? A galera meio que se ajunta para reclamar coletivamente, mas ir lá e resolver o problema ninguém resolve não, né? Bom, então esse vídeo aqui é mais para a gente entender esse movimento terrível que vem acontecendo não só no Brasil, como também ao redor do mundo. E levando em consideração que a nossa moeda, ela segue aí as variações do dólar, então não importa se você é de esquerda, direita, para cima, para baixo, meia lua, quadrado, R1, R2, o fato é que o dólar é uma moeda central para a gente calcular nossos itens de consumo, tá? Então não importa que o lado que você defenda, o dólar é a referência. E o real acaba seguindo aí as tendências com base em dólar. Não é tudo, porque tem coisa que é feita exclusivamente no Brasil, plantada, cultivada, produzida exclusivamente no Brasil, então nós usamos a nossa própria moeda para isso. O etanol, por exemplo, é um combustível nosso, é matéria-prima nossa, cana-de-açúcar é um combustível ecológico, biodegradável, né, sustentável, e deveria ser super barato, mas não é. Aí já entra política também, algumas coisinhas, tem que colocar na gasolina, né, que a gente usa um combustível sabor gasolina, né, diga-se de passagem, o que até o Xenão, do Carros do Xenão lá fala que é mijolina. Não vou discordar, porque quem tem carro aí sabe, né, gente? Então, nós somos obrigados a ter que nos adequar, né, com essas realidades aí. Então, e aí que a conversa fica mais interessante. Vou falar de algumas coisas aqui. A gente tem celular, a gente tem automóveis e tem perfumes. São três coisas que a gente consegue aí, por mais que sejam nichos diferentes, a explicação abrange perfeitamente para os três. Deixa eu começar falando aqui de celular. Depois eu volto pro carro, depois a gente fecha em perfumaria. É um vídeo mais longo, mas é pra gente entender. Bom, eu sou um cara que me considero cupim de perfumaria, um cupim de tecnologia. Eu gosto mesmo. Tanto que o meu material de trabalho ele é 100% Apple. Eu tenho aqui um MacBook para editar vídeos, eu tenho aqui esse iPhone para gravar, e eu tenho o meu iPhone pessoal, claro, para uso pessoal. Tá aqui. Aí, vendo tudo isso, eu vejo assim que no Brasil já se paga um valor estratosférico acima de que os iPhones custam. Eu vi alguns canais de tecnologia que eu acompanho, assisto, gosto muito, inclusive, dizendo que iPhone não é um dispositivo feito para brasileiros. Por quê? Porque é muito caro.
E a maior parte das pessoas que compram iPhone não são pessoas que precisam de usar iPhone. Elas compram por status. É isso. Elas compram porque elas precisam aparecer, precisam mostrar ali que elas têm ali a maçãzinha atrás, sabe? Compra aquela capinha que a maçã aparece. Ou que põe as 3 câmeras, né? Porque aparecendo ali para todo mundo ostentar. Olha, eu tenho um telefone 3 câmeras. Que legal. Bom, então... Ah, mas Adriano, você está sendo hipócrita porque você também tem iPhone 2 ainda na sua casa. Pois é, eu trabalho com produção de conteúdo. Né? E não faz muito sentido se eu ter um telefone de uma outra plataforma, no caso Android, sendo que a minha produção de conteúdo, ela conversa tudo Apple. Tanto que, não, relógio não é relógio normal. Tô até sem Apple Watch, o Apple Watch que eu tinha eu vendi. É, necessidades, graças aí às inflações que a gente vem vivendo, né? Então, não fazia muito sentido, ou não faria, se eu tivesse aqui um Galaxy alguma coisa da Samsung para conversar aí com os meus dispositivos Apple. Até porque a gente sabe que é meio chatinho você fazer uma integração. Então, para facilitar, é tudo Apple. E eu tenho meus contatos, eu já trabalhei em lojas de telefones, eu tenho acesso a preços melhores. O que eu consigo, esse aqui, por exemplo, é o 14 Pro Max, saiu numa bagatela para mim, eu comprei seminovo. Não existe seminovo, né, gente? Tem que parar de gourmetizar essa palavra. É terrível. É usado. É um telefone usado. Eu comprei um celular usado. Até porque nós sabemos, não existe iPhones da linha Pro ou Pro Max que sejam novos depois que lança uma linha recente. Por exemplo, agora nós estamos na era do 17. 17 Pro e Pro Max estão em fabricação. E assim que eles entram no mercado, a Apple suspende imediatamente a fabricação da linha 16. No caso, o Pro e Pro Max, porque a linha recorrente continua nova, 15 também. Tá bom? Mas os Pro, esqueça, eles descontinuam meio que é um botãozinho de on-off, né? Liga, desliga, lá acabou. Vai ter só a produção da linha Pro 17. O que eu acho, enquanto consumidor, um absurdo também e rotular o consumidor de otário. Mas, como bons otários que somos, a gente vai lá e compra a si mesmo. Tanto que já estamos em fevereiro, final de fevereiro de 2026, e eu ainda estou com o 16 Pro Max para meu uso corporativo. Já era para ter comprado o 17 há muito tempo, mas eu não comprei. Por uma razão muito clara. Duas, na verdade. Primeiro, tá caro demais e não abaixa o preço. De jeito nenhum. E segundo, é feio. Desculpa aí a galera que comprou o 17 Pro Pro Max, mas ele é um telefone bem feinho, né, gente? Vamos combinar? Ele perdeu aquele glamour, aquela estética assim, premium dos telefones da Apple. Porque eles tornaram um telefone mais funcional do que premium ser um telefone todo de alumínio, né? Para dissipar calor, nossa, realmente super válido, super ok, eu acho sensacional pensar nesse aspecto aí, né? Um telefone que tende a ser mais durável, isso é show, maravilha. Para produtor de conteúdo, no caso aqui, que grava pra caramba, faz live e filma de tudo quanto é jeito, eu acho isso uma opção super válida, mas o telefone ficou feio. Ficou esquisito, perdeu aquela harmonia que tinha nas linhas anteriores. Ah, mas Adriano, mas aí você tá falando isso porque você não tem. Olha, gente, eu já peguei o telefone, já testei e retestei. É um aparelho realmente fantástico, eu adoro a câmera frontal, que você filma inclusive com ele em pé, e a câmera frontal aparece tudo no modo paisagem. Para tirar foto da galera do selfie lá, né? Todo mundo sai na foto, você não precisa mais fazer aquele esforço de esticar o braço lá na lua e ainda cortar a beirada, e quem sai nas bordas da foto fica com a cara toda esticada, né? Porque o formato tá wide. Então eu acho isso fantástico por parte da Apple. É um recurso muito bom. Gostei bastante. Mas não é um telefone que me agrada sim e o preço também não colabora. Agora, se fosse lá fora, o valor em dólar é proporcional ao que ele vinha custando nas outras edições. Por isso que eu entendo o argumento de que ele não foi feito para brasileiro. Mas também é certo de que brasileiro adora rasgar dinheiro com futilidade, para aparecer para os outros. E isso acaba complicando porque as empresas sabem disso, elas sabem o tanto que o brasileiro tem essa necessidade de aparecer, de ostentar, mesmo que indiretamente. Pode falar que não, eu uso porque eu gosto, não sei o quê, eu nunca tive nada com isso, né? Mas na primeira oportunidade de esfregar na cara, vai lá e esfrega. Inclusive esse aqui, ó, só para vocês entenderem, esse telefone aqui, o meu pessoal, ele é um 14 Pro Max. Ele tem tudo, absolutamente tudo que eu preciso para o meu uso pessoal. Ele tem armazenamento bom, 512. Peguei no preço de 128, tá?
Tô falando, eu tenho meus contatos aqui, ajuda bem. Ele tem câmeras excelentes, tirar fotos de todas as formas aqui me atende muito bem. Por ser o Pro Max, a bateria dele dura mais. Isso para mim também é importante, porque eu passo um bom tempo fora de casa também. E aí, com o telefone da linha Pro menor, ele frita mais a bateria, esquenta mais, desgasta mais rapidamente os componentes, você tem que carregar mais rápido, queima mais ciclos de carga, consequentemente desce mais a saúde da bateria. Então pense em tudo, tá? Inclusive, para quem não sabe, se vocês acham que eu sei muito de perfume, eu comecei na tecnologia antes da perfumaria. Então, se eu sei muito de perfume, tecnologia eu sei 10 vezes mais. Então, eu trabalhei muito com isso por muito e muito tempo, tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar sobre tecnologia móvel, de preferência, a gente conversa aqui que o tio conhece. Fica a dica aí. Então, eu tenho isso para mim. Outra coisa, eu não gosto de um telefone que tenha tela 60 Hz de taxa de atualização. Eu prefiro 120, aquela sensação de ser mais rápido, mais fluido, certo? Então o telefone para mim já tem que ter tela ProMotion. Ah, então você poderia pegar até o 13 Pro Max? Sim, mas aí o 13 Pro Max não tem a câmera frontal com autofoco e que tenha a ilha dinâmica, que é isso daqui, ó. Aquela pílula que fica aqui em cima da tela, né? Eu gosto, eu prefiro. Então, eu pensei tudo que eu queria. O que eu preciso num telefone? Eu quero bateria boa, eu quero câmeras boas, eu quero um tamanho de tela ok. Acho até grande para mim, mas é o que dá, é o que tem para hoje. Quero taxa de atualização maior, tudo junto, o armazenamento. Qual iPhone que eu posso pegar com essas especificações? 14 Pro Max. Então tá aqui, ó. Já tem alguns meses que eu estou com ele, eu peguei inclusive numa troca até para conseguir comprar esse computador aqui para mim. Então eu tinha um telefone, troquei por 2 telefones. E resolveu meus problemas. Foi uma troca mais inteligente nos meus contatos aqui em BH. Certo? Então fiz tudo de caso pensado. Tudo. Eu não comprei só para aparecer. Eu já tenho, repito, ecossistema Apple, então para mim acaba me ajudando. Agora, normalmente as pessoas não compram dessa forma. Elas querem, de repente, com um salário bem baixinho, elas querem ostentar um telefone com 3 câmeras porque te chama mais atenção, tira mais onda. E porque é assim que é, o brasileiro gosta de ostentar. E assim, eles não param para pensar que os telefones, eles existem ali, eles atendem várias necessidades. E você precisa comprar um telefone que também atenda às suas. Não é só para tirar onda. Ele precisa atender às suas necessidades. Para o meu trabalho aqui com criação de conteúdo, eu preciso sempre do melhor. Só que, colocando lá no lado, por exemplo, aqui o 17 Pro Max com o 16 Pro Max, eu tenho os mesmos resultados que eu preciso. Então eu consigo segurar o 16 mais um pouco. Vamos esperar lançar aqui o 18 Pro Max, se ele realmente faz mais sentido para mim, ou se seja até mais bonito, né? Espero, torço para que isso aconteça. Então, eu sigo de acordo com as necessidades. Eu não quero simplesmente comprar para tirar onda na internet, para falar assim, nossa, lá o tio cheiroso tem dinheiro, olha, ostentando 2 iPhone grandão, que isso, hein? Eu não quero fazer gracinha para os outros. Eu quero atender as minhas necessidades. Assim como nem todo mundo precisa comprar iPhone aqui no Brasil. Você pode ter um Samsung, já que eu citei aqui a linha Galaxy. Gente, eu tive, na década passada, eu usei muito a linha Galaxy A. Eu tive todos os telefones da linha A, porque eles eram excelentes em acabamento e em recursos. Eles entregavam bastante coisa por um preço mais justo, acessível. Não eram baratinhos, mas também não eram os mais caros, ficavam ali no meio termo. Eram pagáveis. Eu já tive o A5, o primeiro A5, que é aquele fininho, lindo, de 2015. Tive de 2016, que foi um dos mais bonitos até hoje. Inclusive, guardei ele, dei para minha mãe guardou, deu para meu filho estilhaçou o telefone todo. Normal. E tive o A5 2017, que esse talvez seja o telefone que eu mais tempo fiquei com ele na minha vida. E eu nunca paro quieto com tecnologia, porque eu já citei aqui para vocês, eu sou cupim de tecnologia. Eu estou sempre trocando, sempre testando. De repente algum recurso ali não me agrada muito, eu vou lá e troco. Por necessidade. E por comichão também, né? Aquele fogo no... Sabe? Acontece, tá, gente? Eu tô aqui, eu sou um ser humano e erro como qualquer outra pessoa erra, tá? Mas já errei muito, agora não erro mais nesse ponto, não. E esses telefones da linha A, eles eram excelentes. Custo bom, acabamento bom.
Você compra hoje qualquer telefone da Samsung da linha A, eles não entregam a qualidade de acabamento que eles tinham na década passada. Os telefones da linha A, eles tinham acabamento nas laterais em alumínio, igual um iPhone. A traseira, um vidro, igual um iPhone. Né? E era da Samsung, que custava bem menos. Tinham câmeras ok, tinha uma duração de bateria ok para a época, né? E recursos que atendiam perfeitamente. Já eram carregadores USB-C, inclusive, o 2017 pelo menos já era. Cara, um telefone que me acompanhou por muito, muito tempo. Quem me segue há mais tempo aí vai ver alguns vídeos que eu já usava até um microfone de lapela, que eu estava até mais gordinho, morando em outros lugares. Eu filmava com o Galaxy A5 2017. Quando não era ele, era uma câmera digital que eu tinha. E aí eu fazia aquela gambiarra, né? Filmava com a câmera e gravava o áudio pelo celular. Juntava os dois ali no software de edição e mandava ver. Esse A5 2017, eu comprei ele quando lançou. Me lembro até hoje, foi na Fast Shop. Eu era cupim da Fast Shop. Comprei ele por R$ 1.350 à vista. Me lembro como se fosse anteontem. Foi legal, foi legal. Vendi um, juntei o dinheirinho, fui lá e comprei. E era um ano muito difícil financeiramente para mim, tá? Para vocês verem que era até mais tranquilo comprar um telefone que fazia sentido para você e que você podia pagar. 2017. Em 2019 eu troquei ele por um S9 Plus. E aí passei o A5 2017 para ser o meu telefone corporativo, tá? Fiquei com ele um pouquinho nesse estilo de uso, depois acabei ganhei um pouquinho mais de dinheiro, troquei o telefone, dei um upgrade na vida aí, comprei um S20 na época, o S20 Plus. E aí fiquei com dois telefones mais bala da Samsung na época. Depois peguei o S20 FE, que eu achei que fazia mais sentido, me roubaram depois que o Galo foi campeão. Eu fui pra Praça 7 comemorar o título no final de 2021, roubaram meu telefone, fiquei invocado em 2022. Em janeiro, comprei meu primeiro iPhone. Aí fui trocando e tô aí, né? 4 anos depois, contando essa história pra vocês aí. Dessas trocas, tudo só usando o Apple. E tá. O mais engraçado é que quando eu tive esse A5 2017 ele foi parado, o meu ex-cunhado na época queria comprar um telefone. Eu falei com ele, ó, tem esse daqui, serve. O telefone tá bom, tá filezinho, funciona tudo, perfeito. Ele disse, ok. Foi início de 2020 eu vendi pra ele o meu telefone. Vendi barato. Falei, tá em família, né? Vendi baratinho pra ele. Gente, estamos em fevereiro de 2026. Vocês acreditam? Vocês acreditam que até hoje ele tá usando o telefone? Até hoje. Dá pra acreditar? Ele usa o WhatsApp, ele usa o Instagram, ele navega na internet, usa o YouTube. Pro uso dele, tá bom. Tá lá o telefone intacto. Impecável. Entenderam a diferença? Olha só. Tudo isso para explicar para vocês o seguinte. Os telefones de antigamente eram feitos para durar. Era muito comum você ver as pessoas há 10 anos atrás ter o mesmo celular por muito tempo. Hoje, troca-se de telefone muito rápido e nem sempre é por necessidade, mas sim porque nós somos incentivados constantemente a isso. Isso se aplica também aos carros. Eu sou um cara que é muito entusiasta de Chevrolet. Eu gosto muito de Chevrolet. Tive 5. Hoje eu tenho um Onix 2018. Antes de virar aquela bomba com um motor de correr dentada banhada a óleo. O meu é 1.4, anda muito bem, econômico, valente, relativamente confortável, bonitinho, me atende perfeitamente, certo? Eu não preciso tirar onda com os amigos, né, de chegar no lugar, nossa, o cara é próspero, tá com um carrão, porque brasileiro tem dessas neuras, perceberam? Então a gente tem sempre essa necessidade. Por que eu tô abordando tudo isso nesse vídeo que já tá gigantesco? Adriano, explica pra gente. É porque, gente, nós temos uma população que tende, por ser um país de terceiro mundo, infelizmente, nós temos meio que pré-configurado de fábrica a necessidade de mostrar para o outro de que a gente é bom, de que a gente venceu, de que a gente conseguiu chegar em algum lugar. Nossa, uau, né? Meu Deus. Aprendi uma frase que status é você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que não gostam de você. Basicamente isso. E também para fingir ser uma pessoa que você não é. Essa cultura do status, da ostentação, é um saco, porque cansa. Você acaba gastando tanto, depois se dá conta que não tinha a menor necessidade. Eu já fiz gracinha também, já fiz muita gracinha. Pra no fim das contas perguntar assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Hoje eu só uso roupa assim.
Se isso aqui for de marca, cara, ninguém sabe. E se eu comprei na Renner por R$ 50, também ninguém sabe. Eu não ando com uma etiqueta pendurada aqui para mostrar, tá vendo aqui, ó, eu sou endorser da marca. Uau! Se aparecer empresa me oferecendo um produto, me patrocinando por algum motivo para usar uma roupa de marca, aí são outros 500, né? Mas eu ficar aqui o tempo todo rodando, né, para cima e para baixo com roupa de marca, eu não vejo necessidade. Me visto assim, sou adepto ao minimalismo, gosto assim. Se já saturou ou não, não me interessa, sou feliz assim, é o que importa. Show? Então, tô falando pra caramba, né? Por que tudo isso? É pra gente entender que todos esses fenômenos que vêm acontecendo, eles pioram os preços, eles diminuem qualidade e nós continuamos pagando. Até o iPhone, gente. O iPhone 17 Pro e Pro Max, ele é todo de alumínio. Esteticamente, tipo, em acabamento construtivo falando, ele é um telefone inferior ao 16 Pro Max. Inferior até mesmo do 14 Pro Max. É inferior. Parece que é um telefone mais barato. Só que a Apple, ela trabalha tão bem o psicológico dos consumidores que ela conseguiu, com essas mudanças, gerar aquele sentimento de se eu não tenho esse telefone, eu estou ficando para trás. Aí você já compra um telefone que é mais feio, vamos ser bem sinceros aqui, mas ele te dá aquela sensação de estou com o mais novo. E você já olha para o seu telefone da geração anterior e percebe que é um telefone defasado, que ele já é antigo. Você pega, você olha assim, cara, olha esse telefone aqui, né? Não, podia juntar mais um pouquinho e pegar o 17 Pro, né? Entenderam? Cara, tudo isso é muito bem trabalhado. Eles pensam meticulosamente para poder fazer isso. E nós, consumidores, somos ingênuos demais para não perceber isso acontecer diante de nossos narizes. No meu caso, até muito, porque o nariz é grande, né? Então, gente, tudo isso é muito perigoso, porque a gente, mesmo perante essas situações de risco financeiro, de inflação e reduflação, nós continuamos comprando. Nós não nos posicionamos e não fazemos nada a respeito. Certo? Os iPhones estão cada vez mais caros, a gente continua comprando. Os carros estão cada vez mais caros e nós continuamos comprando. Ô, gente, um Celta, eu já falei que eu gosto de Chevrolet, né? Um Celta, gente, o Celtinha velho de guerra. Você não compra Celta hoje com kit de... Não, kit não, um Celta pelado, básico, pé de boi. Você não compra por menos de 15 mil. Um Celta que esteja pelo menos funcionando bem. Porque se eu pegar o carro que precisa fazer motor, aí pelo amor de Deus, né? Por favor. Isso vindo de uma pessoa que já cansou de se estrupiar com carro ruim, com bomba, com bucha, com lasanha. Eu. Esse que vos fala, bigodudo aqui. Peguei muita bucha já. Agora tô com meu Onixzinho aqui, que funciona bem, graças a Deus, continua assim. Não me deixe na mão, que esse carro tem que ficar na família por um bom tempo. Pelo menos até terminar de pagar. Aí depois fica mal um tiquinho, de repente vende para algum parente e compra um outro pagando aí, voltando uma diferença mínima, porque eu não preciso fazer muita graça com o carro. E também nós sabemos que quando há essa mudança de preços, se tem gente pagando, por que eles vão reduzir os preços? Pegaram a ideia? Estou contextualizando tudo isso aqui para vocês entenderem, galera. Se cada vez mais, desde a pandemia para cá, se todos os preços dispararam de tudo, as commodities, o dólar das coisas, o dólar para a gente, a moeda teve aí uma super inflação. Os produtos lá fora também tiveram aí alguns reajustes. Se mesmo assim a gente continua comprando, por quê? Porque cargas d'água, essas empresas, as grandes, vão diminuir o valor. Pensem comigo. Por que eles diminuiriam? A gente continua pagando, não é? Então esse vídeo longo aqui, nesse formato parecido a uma live, inclusive eu vou jogar aqui uma tela, nós vamos gravar a tela aqui simultaneamente e vou mostrar para vocês aí preço de perfumes. Que, na verdade, não só existe a inflação aqui no Brasil, como tem inflação lá fora também. Eu não lembro quantas vezes eu já disse aqui
que tinha um grupo de um vendedor no Facebook ali para 2010, 11, 12. O Rui Rezende. Ele tinha ali uma loja ali no Triângulo Mineiro e ele vendia uns perfumes na base da importação e tinha uns preços que era assim uma coisa absurda. Eu acho que ele trabalha com perfumaria até hoje. Só que não são os mesmos preços que a gente espera encontrar, como encontrava há anos atrás. Gente, juro pra vocês, eu paguei, acho que foi R$ 189 no Platinum Egoist de 100 ml, da Chanel. É um perfume que deveria custar naquela ocasião uns $50, $60. O dólar era 2 por 1. Então, pensa aí. Ah, mas Adriano, são outros tempos. O dólar agora está na faixa de 5 e pouquinho. 5,2, ok. Então, mesmo se o perfume custasse $50, ele custaria hoje pra gente uns R$ 270. O valor de importação. Aí o lojista vai tirar a margem dele. Tá, vamos colocar aqui que seria um perfume de R$ 400. 450, vai. Praticamente dobrando o preço. Tá bom? R$ 450 um plástico egoísta da Chanel? Tá bom ou não tá? Tá ótimo, né? Maravilhoso. Mas, e aí que agora a parada vai ficar séria aqui. Vamos gravar tela e eu vou mostrar para vocês como que os preços estão na realidade. Então, venham comigo aqui. Ó, tem um site que eu gostava muito de balizar preços dele, que até hoje eu pesquiso, chama FragranceNet. É um site bem legal. Então vamos lá no FragranceNet. Tá aqui, ó. Bacana, bonitinho. Tem uns versos aqui, ó. Ó, quem tá aqui? Perfume árabe, no FragranceNet. Pois é. Gente, tá cada vez mais difícil comprar perfume bom, não tá? Então vamos aqui na aba de fragrâncias, Men é Cologne. Vamos lá. Olha, parece o Hugh Jackman. E os top sellers deles aqui, ó. Temos o Eros, Acqua di Gio. Deixa eu ver aqui o Acqua di Gio, sou curioso. Olha aqui, gente. Olha o retail price dele aqui, ó. Retail price. 130 Trumps. Um EDT de 100 ml, mililitros, bililitros ou 3,4 onças. Que é o frascão de 100 que a gente está acostumado aí, né? E aqui com o cupomzeiro da Bahia, R$ 84,49. Se a gente faz um cálculo bem porcão aqui, 8,449 vezes, vamos lá, 5,2, nós temos aí R$ 439,35. Esse é o valor se a gente importar esse perfume diretamente do FragranceNet. E também sabemos que aqui no Brasil a importação é um pouquinho mais complicada, né? Você sabe disso. Já tentou importar? Não. Tenta comprar um perfume nas gringas aí, sem ser taxado, depois conta pra gente. Porque o mais natural é de que vocês tentem comprar um perfume e 80% de probabilidade deles serem taxados. Isso se você mora, por exemplo, em Minas, é quase 100. Rio de Janeiro, gigante probabilidade também. Minas e Rio são estados terríveis para taxação de produtos importados. São Paulo não sei muito, mas Minas e Rio é puxado. Esse é um Acqua di Gio. Vamos voltar aqui ao Aventão aqui, ó. Vamos ver aqui, o Creed Aventus. O pessoal adora o Creed Aventus, né? Aqui nós temos o preço de retail dele, que é o preço de etiqueta, 391 Trumps e 99 Leleu, ó. 50 ml, 1,7 onças são 50 ml. Vamos lá. 391,99 vezes 5,2. R$ 2.038,35 um frasco de 50 ml de Creed Aventus. Tem ainda aqui um tester dele que vai sair mais ou menos nesse preço aí. Ah, mas Adriano, tem cupom. Tá bom, então vamos colocar. Vamos arredondar? 255? 255 dólares vezes 5,2. Ainda assim são R$ 1.326 um frasco de 50 ml. Isso se você der sorte, isso se não extraviar sua encomenda no aeroporto.
ou nos correios. Né? O pessoal sabe, gente, o pessoal sabe. E esse perfume já vai chegar aqui em lojas físicas custando pelo menos o dobro disso. Então você pode colocar que esse perfume vai lhe custar R$ 2.652. Frasco de 50 ml. Tá? Tá bom, o que é mais? Bom, vamos lá, peraí. Fragrâncias que a gente comprava num passado distante aí, num preço bem legal. Vou colocar aqui exemplo, uma grife que eu gosto muito, Yves Saint Laurent. Vamos lá, Yves Saint Laurent. Tem aí o Y, que é um perfume bem conhecido. Ali, ó. Tem aqui. Deixa eu ver que legal que vai aparecer aqui pra gente. Aí, ó. Vamos de tradicional? Vamos de tradicional. Ô, gente. Como bom mineiro, presta atenção. Olha aqui, ó. 167 pila. Um frasco de 100 ml do Y tradicional da Yves Saint Laurent. Limpa os ouvidos, vocês não escutaram mal, não. 167 freaking dólares. Para não falar aqui, para não perder monetização, um perfume designer comum. Se antes do pandemônio a gente comprava perfumes nesse mesmo site, que já era um valor um pouco acima do que antes a grife vendia, nesse mesmo site, FragranceNet, nós pagávamos aí no máximo 90 dólares. Isso já com reajuste, já com reposicionamento da marca. Porque era natural que mesmo se caro, pagar 70 dólares. Quem é das antigas aí, quem importa perfume há mais tempo, sabe o que eu tô falando. A turma, tem muita gente aqui, boa parte da minha audiência é um público mais maduro, que já é quarentão assim, igual o tio, né? E muitos bem para mais de 40. Então, meus amigos das antigas, voltem nos comentários aqui, vamos encher esses comentários aqui de relatórios e feedbacks de vocês que faziam importação. Eu estou mentindo? Quanto que eram esses perfumes aqui há 10 anos atrás? Conta pra gente. Então, o problema em si não é somente a inflação no Brasil. Esses produtos lá fora já estão hiperinflacionados. Então, comprar um bom perfume hoje é um desafio. Não só por causa do Brasil, que realmente está difícil viver no Brasil, como lá fora o valor deles em dólar dobrou. Ou nesse caso aqui, mais que dobrou. Tem os cupons, Adriano. Poxa vida, gente, mas o cupom aqui, ele é um chamariz. Às vezes nem sempre funciona para todos os produtos. É sempre bom mostrar aqui o retail price, né, o preço de etiqueta, para vocês verem assim, a realidade. Tá? E mesmo assim, olha só, se a gente fizer uma conta de cabeça aqui, com desconto, contando com a sorte de não ser taxado, 108 dólares, um frasco de 100 ml de Y, ou de toilette. Você vai pagar aí R$540, média. Isso se não for taxado. Se você garimpar na internet, em sites conhecidos, é capaz de você pagar um preço até próximo disso. Isso se não der sorte de pintar uma promoção bem legal e você levar até por menos, sem correr o risco de taxação. Até porque nós vivemos o país das taxinhas, né? E eu detesto essas taxas, só para constar. Então, gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Então, isso é só para vocês entenderem como que é complicado ter um bom perfume hoje. Eu só mostrei alguns exemplos, tá? Só mostrei 3. Poderia ficar aqui fazendo 1 hora de vídeo para vocês aqui, mostrando perfumes absurdos. Mas, gente, eu abri aqui, eu nem pensei nos perfumes, eu fui no aleatório, pensando aqui um design desses perfumes famosos, né? Tem um nicho famoso que é o Aventus, no caso, apareceu aqui como best-seller, e eu peguei um perfume que eu gosto. E eu coloquei aqui também, e, gente, é um absurdo. É um absurdo. É simplesmente inimaginável. Então, com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês que se tá difícil comprar perfume hoje, começa lá fora. E claro,
Isso tudo gerou oportunidades para empresas de contratipos nacionais e as empresas árabes de nadarem de braçada na lacuna que a perfumaria mainstream designer deixou aí para gente. Os concorrentes estão aí, estão aproveitando. E claro, é sabido que os perfumes contratipos nacionais, eles se inspiram diretamente em fragrâncias designers, nicho, outras bem específicas, né? E é um mercado que funciona. Assim como a perfumaria árabe também, só que a perfumaria árabe tem dois mundos. Eles têm um mercado oriental e um mercado ocidental. O mercado oriental são os perfumes árabes mais raiz, mais nichados, perfumes mais específicos, com a tradição árabe, e aí também tem preços um pouco diferentes. Enquanto a perfumaria ocidental, o foco do ocidente, somos nós. E aí eles têm esses perfumes que nós já estamos cansados aí de ver na internet, né? Que são cada vez mais hype. Por quê? É um luxo acessível, são perfumes bons, são inspirados em fragrâncias que já existem, algumas inclusive bem fora do radar, e custam uma bagatela. E inclusive, se você pesquisa aqui mesmo, gente, perfume árabe custa baratinho. É baratinho. Eu estou olhando aqui no computador, mandei até abrir aqui uma seção de perfumes árabes, só para ver aqui, de curiosidade, o Assad. Vamos lá de novo. Olha só, até o Assad da Latafa tá custando o preço de... Olha o preço retail dele. Tá custando... Não é possível. Gente, não, vou colocar o print da tela para vocês verem aqui. É surreal. Ele custa preço de perfume que Carolina Herrera custava, que Ralph Lauren custava, que Yves Saint Laurent um dia já custou. Latafa. Aí com o cupomzão 27 e 29. Ah, não dá, cara. Deixa. Bom, se você hoje quer comprar um bom perfume importado, de marca que você sabe que é uma marca que sempre teve qualidade, e pagar um bom preço, você vai ter que pesquisar muito. E eu não te garanto nada, porque não adianta reclamar, os preços de antes não vão voltar mais. Porque vão contextualizar com tudo aquilo que eu já citei. Se tem gente pagando caro, os preços inflacionados, super inflacionados, por qual motivo as empresas irão diminuir o valor desses produtos? Entendem? Não adianta. Gente, talvez o boicote seja a melhor das ferramentas, mas sempre vai ter alguém para comprar. Então, boicote de meia dúzia não é nada. Se não tiver uma paralisação geral, realmente a indústria paralisar, não conseguir entregar para mais ninguém, aí quem sabe eles comecem a sentir no bolso e entreguem novos preços. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, né? Sempre vai ter um que vai pagar. Então não adianta. Não tem o que fazer. Essa é a realidade. É nua, é crua, mas é o que tem. E enquanto a gente souber disso, e o quanto mais a gente pode até fazer algo para mudar, essa é a realidade e precisamos conviver com ela. Perfume bom custa caro. E se você não quiser ficar com o designer, você tem a perfumaria árabe e os perfumes contratipos. Pagar baratinho designer, isso não vai acontecer. Tem sempre aqueles que foram mais baratinhos, que ainda são opções. Mas se você quiser ir realmente para os designers, né, marcas conceituadas como Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, tem preço. Tem preço. Tem laboratórios, tem empresas acima que mandam e desmandam e elas escolhem e definem o que vai ser. Tá? Então é basicamente isso, gente. Não tem mais muito o que dizer, mas só para explicar para vocês que hoje não tem mais saída. É difícil mesmo, é compreensível, mas é o que tem. Poderia falar aqui sobre outras coisas com vocês, deixar esse vídeo maior do que ele já é, mas a dura realidade é de que a gente precisa encarar esse mercado aí e garimpar melhor. Fiquem de olho em promoções, fiquem de olho em cupons. Sempre que eu puder ajudar com cupomzinho em lojas nacionais é que eu vou ajudar, mas não esperem mais do que isso de preços despencarem. Se eles despencarem é porque alguém quis que despencasse por alguma razão, de repente vai sair de linha ou coisas do tipo. Alguma ação sazonal, mas
Não se iludam com os preços de hoje. Começa lá em cima, depois vem para o Brasil. Até mais, galera.